Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Mais uma vez, obrigado, pessoal da banda. Foi fenomenal poder louvar com vocês. Obrigado pela ajuda. Muito bom poder contar com vocês. Fico feliz demais. A todos aqui que estão aqui pela primeira vez, nosso muito obrigado. Que bom que você veio cultuar com a gente essa noite. Talvez alguns aqui pela primeira vez estão pisando numa igreja cristã. Nós temos recebido muita gente aqui nesse perfil. Gente que talvez nunca entrou numa igreja evangélica, nunca cultuou numa igreja cristã. E meu desejo é que para que você que está aqui pela primeira vez nesse sentido possa ter um tempo muito especial, para que as nossas práticas aqui não te choquem, pelo contrário, para que o que a gente faz aqui possa inspirar você, desafiar você, e para que você possa ouvir um pouco sobre esse Deus tão maravilhoso, que transforma, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitos aqui, que pode mudar a sua vida também. Esse é o nosso desejo. Nesses próximos minutos nós vamos estudar um pouco da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e quer gastar aqui alguns minutos falando sobre ela, entendendo como que Deus quer falar conosco. Entenda muito bem, Deus fala com a gente, e Ele fala através da sua palavra, a Bíblia. Então a gente vai ler alguns textos da Bíblia, na verdade um texto especial da Bíblia, e vamos ser edificados, transformados e desafiados por esse texto da Bíblia, que cremos que foi o próprio Deus que escreveu. Ele inspirou pessoas, Ele moveu homens a escreverem, mas cremos que é a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos a plena convicção de que Deus está falando com a gente, tá bom? Então, lá em Efésios capítulo 4, aqui na Rede a gente estuda por séries, a gente passa semanas estudando um texto da Bíblia, e nós estamos há 13 semanas já estudando uma carta que Paulo escreveu a uma igreja, a uma cidade, a cidade de Éfeso, e tinha uma igreja lá. Então Paulo escreve essa carta aos Efésios, os moradores daquela cidade, escreve uma carta para aquelas pessoas que faziam parte da igreja de Éfeso, e é uma carta muito legal de estudar. E nessa carta a gente tem visto aqui esse tema aqui. A gente percebe uma divisão nessa carta, onde a primeira parte, o primeiro trecho, Paulo que escreveu, ele se preocupa em falar sobre o que Deus fez por nós. Se você quer ter alguma dimensão, se você quer compreender o que Deus fez por você, leia Efésios. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, leia Efésios capítulo 1 até o capítulo 3. E Paulo fala de maneira muito legal, de maneira assim magistral, o que Deus fez por nós. E nós chamamos isso de Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é aquilo que Deus fez pela humanidade. E Paulo fala isso nos 3 primeiros capítulos. Então a gente tira desses primeiros capítulos a base da nossa crença. O que cremos? Por que cremos? Por que dedicamos o nosso domingo à noite, todo domingo aqui, pelo menos 1h30, pelo menos no máximo 1h30 do nosso tempo de domingo à noite? Por que nós fazemos aqui e cantamos músicas como essa, e cantamos letras como o que a gente acabou de cantar, e algumas pessoas fecham seus olhos, levantam suas mãos e adoram a Deus? Por que elas fazem isso? Porque elas entenderam, elas creem naquilo que Deus fez por elas. E o que Deus fez por nós? Ele nos salvou. A Bíblia diz que nós somos criados para viver com Deus. Nós quebramos isso, o pecado quebrou isso, e eu e você somos pecadores, eu e você somos muito falhos, e quebramos completamente essa proximidade com Deus Criador. E Efésios conta, mas a Bíblia diz que Deus então deu um passo para resolver esse problema. E a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu por nós, em nosso favor, para que a gente pudesse agora, crendo em Jesus, pudéssemos novamente nos relacionar com Deus. E é isso então que nós cremos, e Paulo fala 3 capítulos sobre isso. Mas depois do capítulo 3, ele vai falar como que nós vivemos. Isso é muito legal. Porque se os 3 primeiros é o que Deus fez por nós, os 3 últimos capítulos, do 4 ao 6, é o que nós podemos fazer agora, em resposta ao que Deus fez por nós. Como que nós vivemos, quais são as nossas práticas. Isso é muito legal. Porque tem muita coisa aí que o pessoal diz ser prática cristã, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem muita coisa que você ouve e vê pela televisão, ou pessoas falando, que o pessoal diz que, olha, é assim que os cristãos vivem, que com todo respeito, não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, por outro lado,
tem outras coisas que nós deveríamos fazer e nós não fazemos, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para entender e perceber o que eu, que compreendi o Evangelho, o que eu que entendi o que Deus fez por mim, como que eu vou viver a partir de agora. Então nós já estamos nessa segunda parte, já estamos no capítulo 4, e hoje eu quero ler com vocês o capítulo 4, do verso 7 até o verso 13, tá bom? São alguns versos que está projetado aqui, e eu peço que você acompanhe comigo. Diz assim, olha a palavra de Deus: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero pedir, por favor, para que o Senhor continue a trabalhar em nós nesses próximos minutos, para que o nosso coração e a nossa mente sejam cativos do Senhor, e para que realmente, Deus, verdadeiramente, o Senhor possa nos transformar através da Tua palavra. É disso que nós precisamos. Deus, nós vamos estudar esse texto, tentar entender o que o Senhor quer nos ensinar através dele, e queremos, Deus, ter essa percepção vinda do Senhor, não a minha percepção, não o meu esboço, não o meu estudo, mas queremos, Deus, de fato, ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, Deus, eu oro por mim, para que eu não te atrapalhe, para que eu possa apenas ser usado pelo Senhor, e não uma barreira para que essas pessoas possam ouvir sobre Deus. E eu oro pelos meus amigos aqui, pelas pessoas que estão aqui sentadas me ouvindo, para que elas também possam ter atenção, para que possam ter o coração delas interessadas em ouvir o que o Senhor tem a dizer a elas, para que elas possam estar interessadas em entender e perceber o que o Senhor quer fazer na vida delas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, se você olhar um pouquinho antes do versículo 7, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando sobre a unidade da igreja, falando que Deus, ele nos salvou, mas nos salvou para um povo. Há um aspecto coletivo aí da unidade da igreja, onde há um só Deus, um só Senhor, um só Supremo Pastor, Jesus Cristo, um só dono da igreja, e é Ele que nos une. E é interessante olhar para esse texto, a gente começa a perceber que Jesus que nos salvou, que salvou a igreja, é um Jesus que continua a trabalhar na igreja. Essa é uma das coisas mais legais que a gente pode entender e perceber sobre Deus. O Deus que nós cremos é um Deus relacional. O Deus que nós cremos é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus interessado nas nossas vidas. Sabia que tem gente, por exemplo, que acredita na existência de Deus, mas acredita, por exemplo, que Deus deu start lá atrás no processo evolutivo, por exemplo, e abandonou completamente o universo e esse mundo aqui. Ele existe, mas ele está pouco interessado no que acontece aqui entre a gente. Mas não é esse Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus totalmente interessado em nossas vidas. Agora tem mais. Ele é um Deus não só interessado na minha vida, na sua vida. Ele é um Deus interessado em nos salvar. Porque o Evangelho é justamente isso, o amor de Deus por nós. E Ele nos salva de nós mesmos, nosso pecado, a nossa condenação. Mas Ele não para por aí. Além de Deus salvar e montar a igreja, porque a igreja nada mais é do que um grupo de pessoas que compreenderam o Evangelho, Ele não para aí. E o verso 7 é a demonstração clara de que Deus, além de criar a igreja, Ele faz outras coisas para a igreja.
E isso tem implicações práticas em como nós vivemos. Porque o Jesus que nos salvou, que mudou a nossa história, que mudou nossos valores, a nossa mente. O Tiago que ia para lá, quando ele encontrou com Jesus, ele passou a ir para cá, mudou completamente. Ele não parou por ali. Ele continua a trabalhar em nós. Então ele não só formou a igreja, mas ele continua a trabalhar no meio da igreja. Nós não cantamos isso aqui agora? Santo Espírito, que é o próprio Deus, vem trabalhar em nós, vem estar presente aqui. E nós podemos cantar e ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração e Ele de fato está presente aqui. E o verso 7 é muito interessante, do verso 7 ao verso 10, porque Paulo começa a dizer o que esse Jesus, além de salvar a igreja, o que Ele faz pela igreja. Nós vamos ver algumas características, algumas coisas que Jesus faz para a igreja, para mim e para você, além de nos salvar. Começa assim com salvação, mas tem muito mais, muito mais. Em primeiro lugar, quero que você guarde aí ou anote, tá bom? Jesus, Ele nos capacita com dons. Se você olhar comigo do verso 7, eu quero explicar para vocês do 7 até o 10, mostra que esse Jesus que salvou a igreja, é Jesus que capacita a igreja com dons. Dons é muito mais do que habilidades. Tá bom? Habilidades pessoais, características, você nasce com ou você desenvolve. Algumas pessoas naturalmente têm facilidade em falar em público, por exemplo. Elas nasceram com aquele talento, nasceram com aquela habilidade. Algumas pessoas têm talento, nasceram com habilidade musical, por exemplo. Tem um bom ouvido, um ouvido absoluto. Gente que escuta uma nota, sabe falar que nota. Você já viu que tem um vídeo de um garotinho, não sei que vi na internet. Um garotinho onde o pai toca uma nota, o moleque fala que nota que é. O pai monta aquela nota assim, que bota até o dedo do pé, ele bota junto assim. O moleque fala certinho qual que é cada nota que compõe aquele acorde. Pessoas que nascem com esse talento, com habilidade, ou desenvolvem isso. O músico, por exemplo, tem muito de desenvolver. O cara estuda, o cara cresce, o cara ouve, o cara treina, ele vai desenvolvendo aquele talento. Dom é diferente. Dom é um presente dado pelo próprio Deus. E aqui Paulo está dizendo que a igreja que entendeu quem Jesus é a igreja que não para só na salvação, mas ela continua a ser capacitada por Deus. E uma dessas capacitações é que Ele dá para cada um, olha que loucura isso, para cada pessoa que faz parte da igreja de Jesus, não de uma igreja local, igreja batista, presbiteriana, não, da igreja de Cristo. Ele capacita cada pessoa com um dom. E é isso que ele fala do verso 7 ao verso 10, porque no verso 7 ele diz, olha, e a cada um de nós foi concedida a graça. A graça aqui nessa palavra não é a graça salvadora. A palavra graça quer dizer Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A gente não merecia nada, mas ainda assim Deus nos deu, isso é graça. Mas nesse contexto, graça não é a graça para a salvação, mas é graça para capacitação. É uma capacitação para o serviço. É uma graça para o serviço. Paulo está dizendo então que Jesus, além de nos salvar, nos deu um outro tipo de graça, que é dons espirituais. Capacidade para você servir a igreja de Cristo. Olha o que eu continuo dizendo no verso 8. Por isso aqui foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele fala do Evangelho, quando Cristo subiu, é uma alusão à ressurreição de Jesus, isso é muito legal também. O Jesus que nós adoramos é um Jesus que está vivo, que morreu e que ressuscitou, tá ok? E esse Jesus, quando ele ressuscitou, subiu às alturas, ele levou cativo prisioneiros, ou seja, pessoas que eram escravas como nós do pecado. Ele libertou essas pessoas e ele deu dons aos homens. Ele concedeu dons à igreja. E aí Paulo vai explicar, e na cabeça de Paulo talvez ele estava explicando, parece que complica um pouco o verso 10 e o verso 9 e o verso 10, porque ele quer explicar um pouquinho dessa dinâmica e parece que ele complica, porque olha o que ele diz no verso 9 e 10. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Esse é um texto difícil de estudar, de interpretar, sabia? Essa semana eu passei estudando essa passagem, na verdade, lá atrás, quando eu já sabia que ia pregar em Efésios, e eu li várias vezes Efésios, eu já sabia que esse era um texto complicado.
que se eu pudesse pular, fingir que não aconteceu, que não está ali, mas poxa, pregar expositivamente é lidar com textos difíceis também. E essa é uma passagem que gera muita discussão no meio teológico. O que Paulo quer dizer aí? O que ele quer dizer? Porque o subir parece que fica fácil, a ideia de ressurreição. Até porque ele usa isso no versículo anterior. Mas o que ele quer dizer com Jesus descer às profundezas da terra? Alguns comentaristas e teólogos acham que é uma alusão de Jesus, depois de ter morrido, ele chegou até mesmo a dar uma passada ali pelo inferno. Alguns creem nisso. Que Jesus de alguma forma passou ali pelo inferno e de alguma forma ele mostrou o seu poder, mostrou todo aquilo que o seu poder em vencer o pecado e vencer a morte nas regiões profundas. Alguns acham que é isso. É meio assustador, meio bizarro até, meio negócio, mas será que é isso mesmo? Tem gente que pensa assim. Outros creem, e eu acho que essa interpretação, a melhor interpretação, é que nessa passagem, o descer às profundezas da terra é uma alusão ao fato não da morte de Jesus, mas do fato de Jesus deixar o céu e encarnar neste mundo. Profundezas da terra é uma referência à terra como um todo, do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista do céu. Os teólogos chamam isso de encarnação de Cristo. Eu quero que você pense comigo por um momento nesse ponto. Nós cremos que Jesus é Deus, certo? Nós cremos num Deus que vivia numa harmonia perfeita na Trindade. O Deus Pai amava o Filho amava o Espírito amava o Pai. Era uma relação perfeita, autossuficiente. Desde bilhões e bilhões e bilhões de anos para trás, se é que isso existe, Deus já existia e Ele era perfeito em si mesmo, na figura da Trindade. Agora você consegue pensar que em um momento da história, o Deus Pai olha para o Filho e diz: Filho, por amor àquele povo lá rebelde, enjoado, aquele povo difícil, flamenguista, aquele povo mesmo lá, por amor a esse povo, você vai deixar aqui essa unidade perfeita e você vai encarnar, você vai se tornar homem, não deixar de ser Deus, mas você vai se tornar homem e viver todas as mazelas, todo o sofrimento, todas as dificuldades, todas as pindaíbas, todo o sofrimento que a humanidade vive por causa do pecado. Você vai fazer isso. Percebe então? É isso que Paulo quer dizer com descer às profundezas da terra. É um Deus perfeito que por amor a nós se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz que Jesus fez isso, mas ele não parou por aí. Ele morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou, Ele nos salvou, Ele deu oportunidade de mudar a nossa história, mas Ele não para aí. Além de Ele nos salvar, Ele nos capacita. Ele nos capacita com dons, Ele nos capacita com talentos especiais para que a nossa vida seja completamente diferente. Esses primeiros versos mostram que Deus não está só interessado na eternidade. Como muitas pessoas costumam dizer por aí, que salvação são apenas aspectos de eternidade, lá para frente, como se não tivesse implicações para o hoje. Não, tem sim, tem implicações para o hoje, e as implicações Deus continua com você, Ele continua a capacitar você com dons, com coisas especiais, que você jamais conseguiria por conta própria, para que a sua vida, para que o seu hoje fosse diferente. Agora sabe o que é interessante? Já acabando esse ponto, esses dons espirituais estão sempre relacionados ao coletivo, à igreja. Sim, o dom individual, cada um de nós recebe, mas a aplicabilidade dele é o coletivo. Ou seja, Jesus te salva e te transforma para isso aqui, olha. Se você olhar para o lado aqui, você vai encontrar pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. E isso aqui só acontece, sabe por quê? Porque Jesus nos salvou e porque Jesus continua a nos capacitar para que pessoas façam o que elas fizeram aqui, para que a igreja de Jesus possa crescer cada vez mais. Isso são dons espirituais, são presentes que Deus dá para você, mas para que você use e sirva a igreja dele. É essa dinâmica de Deus capacitando você para você servir a igreja de Cristo. E os dons são os mais variados, mas o fim é o mesmo: a edificação, o crescimento da igreja.
Então, quando esse pessoal da banda aqui toca, eles têm o dom da música? Não, música não é dom, música é talento, tá bom? Mas eles têm, por exemplo, o dom do serviço. O dom de servir a vocês e virem aqui antes para ensaiarem, para se prepararem, e passa som, e abaixa, e diminui. Eles têm talvez a paciência e o amor um para com os outros para servir vocês. Para que na hora do louvor haja aqui uma banda muito bem completa, ensaiada, para que possa nos ajudar, nos impulsionar a adorar melhor a Deus. É óbvio que para adorar a Deus não precisa de nada disso, um violãozinho aqui, ou só o gogó já serve. Mas isso aqui nos impulsiona, nos ajuda. E por que eles fazem isso? Porque eles receberam um dom de Deus, de servir, de amar a igreja, e essa é a ideia. Um Deus presente na nossa vida, nos capacitando e nos empurrando para servir. Uma das coisas mais legais, gente, que o Evangelho faz com alguém, é que ele, de certa forma, ele tira o olho dele mesmo, e ele passa a olhar para o lado. Primeiro ele olha para cima, porque ele enxerga Deus e Jesus Cristo. Isso muda completamente a vida dele. E uma vez que ele consegue olhar corretamente para cima, ele passa a olhar para o lado. Ele sai de um individualismo, ele sai de uma vida centrada no eu, ele começa a viver uma vida centrada no outro. E entender os dons que Deus nos dá, é entender essa realidade de você passar a viver para os outros. Então, se você é um cristão, o verso 7 e o verso 10 fala para você. Fala claramente, olha, Ele concedeu para você essa graça. Ele te deu um dom, para que você faça o quê? Sirva a igreja, sirva os outros. E os dons são os mais variados. Tem o dom do serviço, tem o dom de misericórdia, tem o dom da paciência, tem o dom da generosidade, tem o dom do evangelismo, tem o dom do encorajamento. São múltiplos dons que Ele dá para que você possa servir. Então o primeiro ponto, e fechar isso aqui, sabe o que você deve fazer hoje? Orar. Orar para que Deus abra a tua mente, teu coração, para você entender quem você é, o que Ele fez por você. E se você já entendeu isso que é o Evangelho, você tem que ir para o próximo ponto. E o próximo ponto é, Senhor, então onde é que o Senhor quer me usar a partir de agora na tua igreja? E arregaçar as mangas, e colocar o joelho no chão, e começar a trabalhar. Porque esse é o primeiro ponto. Esse Jesus que nos salvou, é o Jesus que nos concede dons. Amém? Próximo ponto. Jesus não só faz isso. Ele não só dá dons para a igreja, mas também esse Jesus que continua ativo na igreja, ele levanta líderes para nos servir. A partir do verso 11, Paulo continua. E diz assim, olha, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos parar por aí. Paulo, nesse instante, o contexto é dons espirituais. Logo, então, o que ele cita no verso 11 também são dons espirituais. Apostolado, profeta, pastores e mestres, é uma palavra só, pastor, mestre e evangelistas, está relacionado também a dons espirituais. E Paulo aqui está falando um pouco sobre dons de liderança que Jesus concede à igreja. Isso aqui é importante, eu vou gastar um tempinho importante aqui nesse verso 11. Além dele presentear a igreja, cada um de vocês com dons, ele presenteia a igreja também com liderança. Liderança é um presente de Deus para a igreja. E liderança também são dons espirituais. E eu quero falar sobre isso, isso é importante. Porque falar sobre liderança é falar sobre atualidade. Porque no Brasil a gente vive uma crise de liderança evangélica. É mesmo. Se você ligar a TV, num canal evangélico hoje, por exemplo, você vai ficar no mínimo assustado. Porque se você conhece um pouco de Bíblia, e você ouve o que aqueles pastores, bispos, apóstolos, e por aí, não para mais, daqui um dia vai ter, já tem pai apóstolo, daqui uns dias vai ter arcanjo, daqui um dia vai ter o quarto membro da Trindade falando por aí, né? Vai incluir mais um membro lá, né? E por aí vai. Você tem um mínimo de conhecimento bíblico, você vai ver que o que esses caras falam lá não fecha com a Bíblia de jeito nenhum. E a gente precisa falar sobre liderança evangélica, sobre liderança eclesiástica, liderança sobre a igreja, porque
a igreja brasileira vive uma crise profunda com respeito a isso. Não é não? É uma loucura o que a gente tem visto e ouvido. E eu vejo dois problemas. Dois problemas com respeito à liderança na igreja. O primeiro deles, eu vejo que há uma ultravalorização da liderança. As pessoas, ou os próprios líderes, se colocam num pedestal diferente perante os demais. E em geral nós temos um movimento onde ali são super-homens que não erram, que se acham infalíveis, homens que aparentemente têm superpoderes, super controle sobre os liderados. É o famoso ungido do Senhor e ninguém toca no ungido do Senhor. E esses homens, líderes, são pessoas que estão em pedestais totalmente distante da igreja, como realmente como se fosse uma classe especial de cristãos. E esse é um baita problema, porque isso não tem nada a ver com as Escrituras. Mas o que acontece é justamente isso. Pessoas endeusam líderes, colocam assim num grau assim extremamente elevado, e a vida dessas pessoas, essas pessoas viram escravos desses líderes. Eles fazem o que querem com os seus liderados, eles fazem o que querem com as igrejas. E queridos, isso, com todo respeito, é demoníaco. Essa semana eu vi alguém, acho que foi até o Joe contou uma história pra gente ontem, de uma mulher aí que procurou uma igreja evangélica que estava com um problema sério na sua vida, problema de saúde, se não me falha a memória, né? Foi o Rafael que contou, não foi? E parece-me que, sabe o que esse pastor fez? Esse líder dela sobre a igreja? Ele disse para ela que Deus curaria a doença dela se ela pegasse a casa dela. Olha que loucura, se ela pegasse a casa dela e transferisse, sabe para quem? Para o pastor. E sabe o que ela fez no desespero? Ela transferiu. De ano passado, foi no cartório, transferiu lá a escritura e tudo mais para o nome do cara. E sabe o que aconteceu? Não foi curado lá, não sei se era com ela, com a filha, né? Era com a filha, não deu certo o negócio. Aí sabe o que o pastor diz? Não sei se ele disse, mas a saída dele é porque faltou fé da sua parte. Sabe o que é isso? Um falso líder, um falso pastor. Alguém usado por Satanás, tá ok? Para destruir um cara desse, com todo respeito, ou sem nenhum respeito, na verdade, tem um lugar preparado para ele no inferno, eu creio nisso. Porque esse cara não tem nada a ver com essa liderança que Jesus coloca sobre a igreja. Porque essa liderança que Jesus coloca sobre a igreja, ela está aqui para servir, não para ser servida. O modelo dessa liderança aqui é Jesus Cristo, que veio para servir e não ser servido, que veio para dar a sua vida, que veio para dar e não tirar. Então nós percebemos uma ultravalorização e que não é real, e que não é bíblica. Até mesmo, queridas, me incomoda muito questões pontuais e pequenas, me incomoda demais. Por exemplo, quando eu vou numa igreja que tem vaga privativa para o pastor, gente, dói lá dentro, dói na alma. Normalmente a melhor vaga, né? É pertinho, na frente da entrada, assim, do lado do... Fica chovendo até o negócio, a cobertura está chovendo assim. Mas, percebe? Pode parecer um erro inocente, mas você coloca um pastor onde Jesus não colocou, num lugar como se fosse superior às outras pessoas. Na verdade, a nossa vaga tinha que ser a mais longe, porque a gente tem que servir, não ser servido. Eu lembro quando eu fazia ministério, quando eu era estagiário ainda, no seminário, numa igreja. Eu lembro bem que eu trabalhei por um ano numa igreja no interior de São Paulo, em Sumaré. E uma igreja muito simples, mas um povo muito amoroso. E eu lembro que toda vez que tinha almoço na igreja, sabe aquela pegada, almoço de igreja, aquela fila quilométrica, assim, que é assim, né? Cara, agora que tem almoço na igreja, parece que tem coisa em casa, né? O crente fica maluco, não bebe, mas come, que é uma beleza, o pessoal fala aí, né? E aí o pessoal parece que vai urrando, 3 dias sem comer para comer na igreja, e forma aquela fila assim. Hoje mesmo, né, contar a história, hoje mesmo eu estive no Rio de Janeiro de manhã, participei de um culto lá na Union Church, uma igreja americana, e que eu tenho um trabalho, que eu sou mentoreado por alguns pastores, né? E essa igreja Union Church nos apoia, investe na gente, cede o espaço para as reuniões. Eles tiveram um culto especial hoje de ação de graças, né? O Thanksgiving foi essa semana, e eles convidaram e pediram para que a gente pudesse ir lá cultuar e agradecer a igreja, e nós fomos, né? Eu e alguns colegas. E teve um almoço depois, né? E a menina me disse que tinha um cara na frente dela
O cara encheu tanto prato, mas tanto prato, que ele botou aqui uma batata, caiu outra do outro lado ali, né? Então tem gente que é essa loucura, nessa vibe aí, né? Mas por que eu disse isso? Tinha almoço na igreja, então formava aquela fila de crentes desesperados, esfomeados, e eu lembro, isso me marcou muito. Estava aquela fila quilométrica, e um pastor assim, falou assim, e era um pastor que tinha uma voz forte, ele falou assim, opa, olha o lugar do pastor. E sabe o que ele fez? Ele foi lá para frente, ele pegou o primeiro lugar, assim, furou fila assim, geral, pegou o primeiro lugar e começou a se servir. E aquilo me marcou muito negativamente, e eu falei, eu não quero ser esse tipo de pastor. Eu quero ser o pastor que serve as pessoas, não é servido por elas. Então esse é um problema muito grave, a supervalorização. Por outro lado, a gente vive uma outra realidade da igreja brasileira, que é o oposto disso. Se por um lado você tem assim, endeusamento e colocar pessoas em pedestais, por outro lado nós temos um completo desprezo pela liderança bíblica. Pessoas, igrejas que desprezam completamente e acham que liderança bíblica não serve para nada. Talvez até mesmo pessoas que foram machucadas por esse lado aqui, vão para um outro extremo e dizem, não serve para nada. E existe sim, infelizmente, graças a Deus que aqui não, mas existe infelizmente igrejas que maltratam seus líderes, não honram, não cuidam, não zelam por sua família, por seu sustento, por seu descanso. São problemas também, problema grave e oposto também com respeito a líderes e pastores. E que a Bíblia também rejeita. O equilíbrio é o que Paulo coloca aqui. Ele coloca que a liderança é um presente de Deus também para a igreja. Para que a liderança, ao servir não somente a igreja, mas servir com a igreja. E principalmente uma liderança que impulsiona, que incentiva, que ajuda a igreja a fazer o trabalho. Olha o versículo 12. Paulo diz que Deus instituiu liderança sobre a igreja para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Não é liderança para fazer o trabalho, é liderança para fazer o trabalho com vocês. É liderança para ajudar a igreja a realizar o trabalho. Essa é a função dos líderes. Trabalhar não para vocês, não é vocês que trabalhando para a gente, mas é trabalhar com vocês, junto com vocês, para esse negócio tão legal que Deus quer fazer com a igreja. Para uma breve explicação, eu não posso demorar muito tempo aqui, já estou indo para a parte final, já prometo para vocês, mas Paulo fala aqui algumas lideranças, tá? Ele fala sobre apóstolos, sobre profetas, evangelistas e pastores e mestres. Rapidamente, a nossa percepção é que Paulo, ele usa esses 4 dons, ele cita porque foram 4 dons muito usados por Deus para o início da igreja primitiva. Ele faz alusão a essas 4 características, porque talvez foram as características que Deus mais usou naquele início da igreja, para a igreja acontecer, para a igreja surgir. E nós cremos, biblicamente falando, que apóstolos e profetas, da forma como está colocado aí, não acontece mais no nosso meio hoje. Tá bom? Apóstolo quer dizer literalmente enviado, aquele que é enviado, mas nesse contexto aqui, era um chamado especial por parte de Deus. Eu já falei isso aqui na rede e vou sempre repetir porque é muito importante estar em evidência. Nós não cremos que existam mais apóstolos hoje em dia. Porque para esse apóstolo aqui existir, 3 coisas tinham que acontecer. Preste bem atenção. Primeiro, esse camarada tinha que ter visto pessoalmente Jesus Cristo ressurreto. Essa era a primeira característica de um apóstolo. Ele teria que ter visto Jesus. Depois de morrer e ressuscitar, a Bíblia fala que Jesus passou aqui por 40 dias, pelo menos. Um apóstolo teve que ter tido esse contato visual, pessoal com Jesus. A segunda característica é que um apóstolo era alguém chamado, convocado pelo próprio Jesus. Jesus não só viu esse cara e disse, olha, você vai ser meu discípulo, eu tenho uma função especial para você. Essa era a segunda característica do apóstolo. Ver Jesus ressurreto e ter sido convocado diretamente por esse Jesus. E a terceira característica, ele teria que ter a sua autoridade confirmada por outros apóstolos. Outros apóstolos que tiveram o ponto 1 e 2, confirmariam que você de fato teve isso. Essa era a terceira característica.
Ou seja, é impossível ter apóstolos hoje em dia. Apóstolo bom, como diz Nicodemos, é apóstolo morto. Porque não existem mais. Ninguém tem mais essas três características. Ainda que apareça um maluco por aí dizendo, não, eu tenho as duas primeiras. Eu estava andando no meu quarto, Jesus apareceu lá para mim, e eu vi Jesus, e ele me chamou, disse, você vai ser apóstolo Tiago agora. Ainda que eu venha e fale isso, quem que é outro apóstolo que vai confirmar isso? Não tem. A não ser que você esteja safadeza e combine com outra pessoa, e aí já não é mais Bíblia, aí é outra coisa. Então a gente crê nisso. Profeta nesse contexto também, embora tenha um contexto geral de pregar a palavra, nesse contexto, eram aqueles responsáveis por diretamente ouvir a voz de Deus e passar para o povo. Paulo era um profeta, por exemplo, porque ele ouvia Deus falar com ele através do Espírito Santo, ele era inspirado por Deus para que ele pudesse escrever esse texto que está no nosso colo hoje, aí no nosso celular e por aí vai. Então o profeta, ele diretamente ouvia Deus e passava essa mensagem para o povo. Hoje também isso não é mais possível e nem precisamos mais, graças a Deus, porque nós temos a sua palavra. Mas os outros dois existem e são muito úteis. Pastores, que são mestres, que ensinam, e evangelistas, pessoas chamadas de fato e têm o dom dado por Deus para falar do amor de Deus. Bom? Agora, queridos, para fechar, eu prometo que eu vou acabar agora mesmo. Olha os versos finais. Olha o que Jesus faz com a igreja. Verso 13. Ele trabalha através da liderança em nós, para que desenvolva junto com o trabalho, olha o verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse texto é fenomenal, porque fala de um Jesus que usa a liderança, que usa os nossos dons para trabalhar em nós, sabe para quê? Para que a gente possa crescer cada vez mais. Para que a vida de Cristo, atingir a plenitude de Cristo, isso é muito legal. Para que a vida de Cristo seja encontrada em nós. Para que as nossas atitudes, para que o nosso amor pelo outro, para que a nossa paciência, para que essas características tão importantes, tão necessárias, cresçam cada vez mais em nossos corações. É muito legal como Paulo fecha. E é nesse Jesus que a gente crê, galera. No Jesus vivo e que trabalha com a gente. E quando o cara compreende o Evangelho, é transformado, realmente é a melhor coisa que pode acontecer com ele. Sabe por quê? Porque tudo nele passa a mudar. E quando ele é mudado por Jesus, os benefícios disso são fenomenais, gente. Por exemplo, eu gosto de pensar nisso. Como um camarada que é casado, e ele encontra com Jesus, à medida que ele vai trabalhando no coração dele, ele vai se tornando um marido muito melhor. E as esposas dizem, amém, Senhor, fala, pastor, fala, né? E ele muda pra caramba, os conceitos dele mudam, sabe por quê? Porque à medida que Jesus vai trabalhando nele, ele vai crescendo, de forma que ele vai alcançando cada vez mais a semelhança de Cristo. Cada dia que passa, ele é trabalhado pela igreja, pela liderança, pelo próprio Cristo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e vai se aproximando cada vez mais de Jesus. Jesus esse, que amou tanto a sua igreja e que se entregou por ela. E que diz que maridos devem amar as suas esposas ao ponto de se entregar por elas. Uau! Você já pensou, menina, mulher, ter um marido que te ama ao ponto de se entregar diariamente, constantemente por você? A ponto de falar, querida, por favor, eu vou deixar de comprar para mim para comprar para você. Querida, eu queria muito comprar esse tênis, mas eu não vou comprar não, fala, né? Mas eu vou comprar aqui para você, pode comprar, meu amor, né? Aquele amor que constrange, que serve, uma disposição constante para perdoar, para entender. O marido que antes gritava com a sua esposa, agora fala amorosamente com ela. E isso são as transformações que Deus trabalha no seu coração. Você já pensou em ter um filho, você que é pai, e que esse filho está crescendo cada vez mais em semelhança a Jesus, e que ele se parece cada vez mais com Jesus? Já pensou que loucura que é criar um filho assim? O filho vai arrumar o quarto, eu já arrumei, pai. Só que beleza.
Fala Deus. Filho, não faça isso. Não vou fazer, pai. Fique em paz. Percebe como que seria? Porque, gente, Jesus foi adolescente, tá? Não sei se adolescente de plantão aí, Jesus teve a sua idade. E em todas as coisas ele honrou e obedeceu os pais dele, porque Jesus nunca pecou. Isso quer dizer que Jesus nunca mentiu para os seus pais. Quer dizer que Jesus nunca desonrou nem xingou seus pais. Essa foi a vida perfeita de Jesus. E essa vida perfeita de Jesus que é trabalhada em nós. Loucura isso, não? Já pensou ser um funcionário a lá Jesus, digamos assim? E ser trabalhado de tal forma que a vida de Cristo seja encontrada em você em todas as horas? Essa é a dinâmica da igreja. É por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui para perder o seu tempo 1h30 do seu dia, do seu domingo, do seu precioso domingo de descanso. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, deixar que ela trabalhe em você e transforme você, e que seja encontrado em você, sabe quem? Jesus Cristo. No mundo onde nós precisamos demais de Jesus. Hoje eu vi um vídeo, estou acabando agora, de verdade, as ilustrações finais, história final. Vou até desligar o tablet aqui, ó, pá, desliguei. Hoje eu vi um vídeo que me chocou bastante. Como eu disse, foi Thanksgiving, né, nos Estados Unidos, aquelas dias de ação de graças, quinta-feira. E eu vi um vídeo de uma mesa de família, tá ok? E alguém filmando uma oração. Nessa oração tinha um jovem, não era nem adolescente, era um jovem. Aparentemente, imagino eu, 18 anos de idade, assim, pelo que... Aparentemente, claro. Esse jovem estava orando. Porque é muito comum eles orarem no dia da ação de graças, oração em família, estava lá, mesona bonita em família, alguém daqui filmando, o cara na outra ponta, não sei quantos viram, estava orando. E nessa oração, esse jovem, adolescente para jovem, ele começou a agradecer a Deus pelo videogame, pelo Halo, que é um jogo de videogame, né? Halo, obrigado. Quem canta em música Halo também, né? É outra coisa. E começa a agradecer lá pelo jogo de videogame, mas de uma forma muito debochada até. E ele diz na oração que ele agradece porque a mãe dele deu um videogame novo para ele, de ação de graças, porque o pai dele tinha quebrado o antigo, mas essa é a ideia. E nessa hora o pai, ao ouvir essa oração, ele manda ele parar, porque não estava gostando de nada dessa oração, debochada, e aí começa uma briga entre pai e filho. Né? E nessa briga entre pai e filho, os dois se exaltam, e o menino pega, sabe o que ele faz? Ele pega a mesa repleta de comida e ele vira a mesa toda. Ele vai numa outra mesa do lado e sabe o que ele faz? Ele pega e vira essa outra mesa toda. E quem está filmando começa a rir, achar engraçado aquilo. E aquele garoto pega lá na mesa da sobremesa e pega a sobremesa e taca no pai. E começa o xingamento, as acusações, o moleque xinga a família e pega e sobe a escada. Gente, verdade, quando eu vi isso ontem hoje. Cara, me chocou. E eu vi ali uma família que precisa de Jesus. Porque se Jesus está nessa família, ele passa a ser o centro dela, isso jamais aconteceria. Porque ali haveria amor dos filhos para o pai, dos pais, dos pais para os filhos, haveria respeito. É isso que há uma família onde Jesus reina. É isso que há em pessoas que estão sendo trabalhadas, estão crescendo cada vez mais a imagem de Jesus. E é isso que eu quero para mim e para todos vocês aqui. Para que Jesus possa preencher de maneira tão especial a vida de vocês e que isso possa produzir mudanças tão reais, tão significativas, que você jamais será o mesmo. Você jamais vai ser o mesmo filho, jamais vai ser o mesmo pai, jamais vai ser o mesmo marido, jamais vai ser o mesmo namorado, jamais vai ser o mesmo funcionário que vai mudar completamente você. Sabe o que é mais legal? Esse Jesus que faz isso na gente, ele está aqui hoje. A gente adorou ele aqui. E ele está presente aqui, ele não nos abandonou, porque além de nos salvar, ele nos capacita como igreja. Ele dá para nós dons espirituais para servir a igreja, para servir ao próximo. Ele nos dá líderes, bons líderes, que vão junto com a gente trabalhar, não pela gente, nem contra a gente, mas junto. A minha função como pastor dessa igreja é trabalhar junto com vocês, para que junto a gente possa se unir à missão que não é nossa, mas é a missão de Deus. A gente vai trabalhar juntos para cumprir essa missão, de forma que cada vez mais Cristo vai sendo formado em nós.
Baixa a cabeça, fecha os olhos. Vamos orar. Vamos orar por isso, então. Orar por isso. Senhor, a Tua palavra ela foi pregada. E pedimos, Deus, para que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações. Deus, nós somos tão falhos, tão pecadores, que até para obedecer ao Senhor, nós precisamos de Ti. E muito obrigado, Deus, porque Tu és o Deus presente, que caminha conosco, que quer se relacionar com a gente. O Deus que deu um passo em nossa direção e que morreu em nosso lugar. Para que essa mensagem, Deus, possam alcançar e impactar todas as pessoas aqui. Deus, nós temos alguns visitantes que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. E talvez essas pessoas que estão nos visitando hoje precisam ter um encontro com Jesus. Precisam ter as suas vidas mudadas por Jesus, por essa mensagem. Precisam entender que são pecadoras, que são falhas, que estão distantes do Deus Criador. E que a única forma de elas se aproximarem de Ti é reconhecer os seus pecados e reconhecer a Jesus Cristo como Salvador da vida delas. E até para fazer isso, essas pessoas precisam de Ti. Então, Deus, trabalha no coração delas agora. Talvez elas vão sentir agora o que elas nunca sentiram. Talvez elas vão perceber coisas que elas nunca perceberam. Talvez algumas coisas vão começar a fazer sentido para ela que nunca fizeram. E nós sabemos que é o Senhor desde já trabalhando na vida dessas pessoas. Pedimos então para que o Senhor nos mude essas pessoas completamente, e para que elas possam se render aos Teus pés. E viver para Jesus é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Deus, eu oro pela nossa igreja. Eu oro pelos adolescentes aqui. Abre os olhos deles, Deus, para entender o quanto Jesus é maravilhoso. Para entender, Deus, o quanto vale a pena viver uma vida para Jesus. Deus, trabalha em nós. Nos ajuda a perceber, a identificar cada vez mais os nossos dons. Presente que o Senhor nos deu, para que a gente possa servir cada vez mais a Tua igreja. Para que aqui, Deus, não possa haver cristãos passivos, que só querem receber. Mas para que possa, Deus, existir pessoas realmente interessadas em servir ao Senhor, com o presente que o Senhor deu para elas, que são os dons espirituais. Obrigado, Deus, pela liderança da Rede. Homens que o Senhor tem levantado para servir essa igreja. E junto com essas pessoas, trabalharmos para alcançar aquilo que o Senhor quer que a gente alcance. E Deus, o último desejo, o último pedido, é para que a realidade desse verso 13 seja a nossa realidade. Para que o Senhor trabalhe em nós, de forma que a gente possa chegar à maturidade cristã. E para que possa ser encontrado verdadeiramente em nossas vidas a Tua realidade, a Tua presença. Para que a imagem de Jesus, a pessoa de Jesus, seja encontrada em nós. E para que a gente possa realmente viver a vida de Cristo. Isso, com certeza, é a melhor coisa que pode nos acontecer.